Nós temos um projeto novo, um projeto de fazer melhor para todos, um projeto de colocar São Paulo na liderança. Sabe qual é a taxa de crescimento que está no orçamento desse Estado para 2010? Quanto que o PSDB achava que o Brasil ia crescer esse ano? 3,5%. Nós vamos crescer 7%. Na crise, eles acharam que a crise ia ser devastadora. O Serra saiu vendendo a nossa Caixa, que foi uma coisa inacreditável. Em vez de usar o Banco Público, como nós usamos o BNDES, Banco do Brasil e a Caixa, para fazer uma política anticíclica, nós saímos reduzindo imposto para fazer a economia reagir, eles saíram fazendo substituição tributária, aumentando a carga tributária e vendendo o banco. Que eu acho que foi um erro estratégico que mostra a avaliação equivocada da economia brasileira. Então, eu acho que o futuro de São Paulo é promissor, como é o futuro de São Paulo. Onde eles erraram? Erraram na guerra fiscal, que eles assistiram as empresas de São Paulo irem embora de São Paulo sem tomar uma atitude. O abuso de pedágio está prejudicando a competitividade do Estado. O problema da segurança pública, que hoje espalhar presídio pelo interior afastou investimentos e a qualidade da segurança da população e encareceu para esses municípios o impacto desse equipamento. Hoje ninguém quer ouvir falar em presídio. Então, e mais, ao privatizar o Banesp e vender a nossa Caixa, nós perdemos instrumentos de fomento da economia do interior. Eu quero criar vou chamar um BNDESP, né? Um Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nós temos que ter um banco de fomento ao desenvolvimento de São Paulo. Eles falam no tal de uma agência de desenvolvimento, mas é completamente insignificante para o tamanho e para a pujança da economia de São Paulo, como o Banespa era um grande instrumento que nós tivemos um dia. E hoje, o mundo, depois dessa crise, olha os bancos públicos de uma outra forma. Se nós não tivéssemos o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil atuando como nós atuamos nessa crise, e a própria Petrobras, que saiu investindo na crise, nós não teríamos dado a resposta espetacular que o Brasil deu. Se você tiver um banco de fomento, nós podemos disputar recursos no Banco Mundial, no BID, no mercado internacional, fazer novos instrumentos de financiamento para poder aportar recursos e ajudar a alavancar o investimento. Porque pelo mercado, o que vai acontecer? Vai concentrar cada vez mais na Grande São Paulo. Candidato. Ou Campinas. Campinas tem um PIB hoje maior que o Chile. O interior, como é que você vai levar investimento para o interior se você não der incentivo fiscal e não der financiamento? Como? Quem é que vai produzir no interior? Pagando esses pedágios e longe do mercado consumidor. Então, nós temos que dar incentivo fiscal, ver qual é a vocação econômica de cada região. O governo Lula agora quer fazer o trem de alta velocidade, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, Aparecida e Rio de Janeiro, que vai revolucionar todo esse eixo da Dutra até Campinas, e você vê o governo deles contrário, sem enxergar o quanto isso é estruturante, enquanto isso pode mudar muito a qualidade dos transportes e mudar todo o desenvolvimento desse eixo econômico. Inclusive, fazer São Paulo crescer para o interior, que é o que nós temos que fazer. Nós não podemos mais continuar concentrando a população nos grandes centros urbanos. Nós temos 443 municípios do Estado de São Paulo só com 5% do PIB. 443 cidades do Estado de São Paulo só tem 5% do PIB. Está tendo um esvaziamento econômico do interior. Uma das razões é o abuso dos pedágios, que impede a competitividade dessas economias. Tem que reduzir essa tarifa. E eu quero ser um governador, se o povo de São Paulo me der essa oportunidade de governar, depois de 16 anos me der uma chance para a gente governar São Paulo, e nós mostramos com o Lula que valeu a pena acreditar nesse sonho, nessa proposta, nesse caminho, quero ser o governador para ser avaliado pela qualidade do ensino nas escolas públicas. Se eu conseguir fazer evoluir os alunos, eu acho que eu tenho que ser aprovado. Se eu não conseguir, e quem não conseguiu, acho que deveria ser reprovado, que é o que nós tivemos em São Paulo. Para mim, esse é o maior desafio do Estado de São Paulo. Eu acho que só dá para dizer assim, a escola pública está boa o dia que você põe seu filho lá. Porque dizer que está boa e você não põe o seu filho, não é verdadeiro o que você está falando. E não é verdade que a escola pública em São Paulo está bem. Não está bem. Qualquer exame de avaliação mostra que não está bem. No terceiro ano do ensino médio, as crianças estão sabendo, em média, o que deveriam saber na 8ª série. Não dá para continuar com essa política da aprovação automática. Eles falam em progressão continuada, que era um conceito pedagógico generoso. O que nós temos hoje é o seguinte, o aluno passa sem saber. E vai ser reprovado na vida e no mercado de trabalho. Então, nós temos que ter boletim, tem que ter avaliação. Nunca foi aprovação automática. A escola tem que ter avaliação. Tanto o nosso governo aqui tem que ter avaliação, que nós fizemos o Prova Brasil, fizemos o Enem, todas as escolas são avaliadas, os alunos são avaliados, pela avaliação, eles entram ou não no ProUni, entram ou não na universidade, e o aprendizado dele conta ponto para entrar na universidade. Não existe processo. Me diga qual é o país do mundo que não tem avaliação na escola. O que adianta uma estatística que o aluno passou e não sabe nada? Eu já vi mãe, e é verdade o que eu estou dizendo para você, chegar para mim e falar, meu filho está com medo de ir para a escola, 5ª série. Eu falei, o que é? É briga? Violência, porque tem na escola, é droga, crack, o que aconteceu?
Não, ele está com medo de ser chamado lá na frente, tem que ler um texto e não sabe ler e escrever, está na quinta série. O que eu faço? Porque ela só descobre isso no final do ciclo. Tem que ter avaliação, tem que ter boletim, os pais têm que receber boletim. Tem que ter aprovação. Eu vou mais longe. Eu quero trazer o sistema do cartão chipado para o aluno, que quando ele entra na escola, em torno da sala de aula, está registrada a presença dele. O professor com o laptop é automático. Isso é um programa muito, inclusive, barato, do ponto de vista da implantação. Imediatamente está no laptop dele, os alunos estão na sala de aula. Não tem como o aluno não ir e não estar, ou o professor não estar e contar que esteve, porque está ali registrado o laptop dele, o tempo que foi a aula, e os alunos estavam em sala de aula. Saiu, sai fora do sistema. Então está registrada a presença. Não veio na aula, o pai recebe na mesma hora uma mensagem no celular, e hoje quase todo mundo tem. Seu filho não veio na aula hoje, o que aconteceu? Né? Nós temos que começar a ter disciplina de presença, porque na avaliação você tem que medir duas coisas, o que ele aprendeu e o esforço que ele fez para aprender. O que eles fizeram com a educação em São Paulo? Eles privatizaram a qualidade do ensino. Quem pode pagar, continua tendo boas escolas. As melhores escolas do Brasil estão em São Paulo, mas é só para quem pode pagar. A classe média sufocada no seu orçamento, porque tem que pagar a escola, porque tem que pagar plano de saúde. 16 milhões de pessoas têm plano de saúde em São Paulo, porque o SUS não atende com qualidade, e isso prejudica, porque eles pagam imposto e não têm os serviços públicos. Nós temos na área da saúde que precisa mais rapidez, mais urgência. Nós estamos 30% dos pacientes hoje esperam até 6 meses para fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, uma hemodiálise, um cateterismo. Não sou eu que estou dizendo, é a pesquisa do governo do Estado com 250 mil usuários. O que eu posso apresentar em São Paulo, que nós não governamos o Estado, é pedir uma oportunidade dizendo, nós fizemos um bom governo no Brasil, faremos o que foi bom para o Brasil, vai ser bom para São Paulo. Essa é o que eu posso comparar, é o nosso governo com o PSDB no Brasil. 8 anos contra 8 anos. Nós ainda não podemos comparar o governo do PT em São Paulo com o governo do PSDB. Espero que o povo nos dê essa chance, essa oportunidade, que a gente possa mostrar o nosso trabalho, que acreditar um pouco na mudança, na inovação. Um dos problemas da violência em São Paulo, e aconteceu principalmente no governo do ex-governador, é que o crime organizado, o PCC, tomaram conta dos presídios. Você sabia que não tem crack dentro dos presídios em São Paulo? Que não tem crack? Não tem crack. Ah, porque não deixa. Porque o tráfico, os comandantes do presídio dizem, isso aqui não entra. Estão vendendo na porta da escola, mas lá dentro não entra. Nós chegamos num ponto de perda total da disciplina dos presídios. Faltam 11 mil agentes penitenciários no sistema. 11 mil. E você misturou o chefe do tráfico com um criminoso de pequeno delito. E deu nisso que deu. Você tem que separar em 4 níveis. Quem é primário, quem é reincidente não perigoso, quem é perigoso, quem é chefe do crime organizado. Esses têm que ir para presídio de segurança máxima. Inclusive os federais têm 4 mil vagas. São Paulo mandou um chefe do crime organizado para lá. Não sei por quê, mas não mandou. A polícia de São Paulo está muito insatisfeita, gente. Está completamente... Pega qualquer delegado, pega o telefone, liga para os delegados e pergunta qual é a situação, o que eles acham, ou para a PM. Muito insatisfeito com um dos piores salários do Brasil. O governo chegou a assistir o confronto entre polícia civil e militar. Hoje nós estamos aqui com 114 dias de greve do judiciário, não tem diálogo. Eles não conseguem abrir uma negociação, mediar, entender que isso faz parte da democracia, esse tipo de conflito, que tem que ter diálogo, que tem que ter negociação. Não pode ter acontecido o que aconteceu com a Polícia de São Paulo. Você fraturou a relação, totalmente desnecessário. E falta, por exemplo, falta investimento em informação, falta investimento em inteligência policial. Não há uma inteligência sincronizada entre Polícia Civil, Militar, Polícia Federal e Polícia Penitenciária em São Paulo. Você tem que integrar. E nós temos grandes temas para melhorar em São Paulo, e eu sou uma candidatura de oposição, mas uma candidatura que quer discutir com seriedade, com profundidade os caminhos de São Paulo. Acho que esse é um estado fantástico. O Brasil, eu estou muito otimista, eu terminei meu livro, Brasil, a Construção Retomada, que no capítulo final faço um balanço das perspectivas do Brasil, que é onde eu comecei aqui essa conversa. Acho que nós estamos entrando numa outra etapa da história do Brasil. Nós vamos crescer 5%, 6%, 7% todos os anos daqui para frente. Daqui a 3, 4 anos começa a entrar o pré-sal. Isso vai mudar a situação econômica. Nós usamos essa riqueza com inteligência. Por exemplo, para fazer uma revolução na educação, nós resolveremos o nosso problema estrutural mais grave que a educação. Acho que dá para melhorar muitas políticas públicas em São Paulo, inclusive usando tecnologia da informação, a internet, tanto na educação, como na saúde, como na segurança. Nós temos que modernizar a qualidade dos serviços públicos. E eu quero ser o governador da educação, porque eu acho esse que é o problema estrutural mais grave. Se eu for governador, eu vou tratar a sala de aula da pré-escola, da chamada educação infantil, a pós-graduação, os institutos de pesquisa, com prioridade absoluta. E se nós fizermos a educação avançar, eu espero ser aprovado pela população.
E quem não foi capaz de fazer isso, acho que deve ser reprovado. Nós não podemos mais continuar com o ensino como ele está em São Paulo. Esse é o maior equívoco histórico do governo do PSDB. Eu acho que de todos os problemas, eu sei que o trânsito está muito difícil, precisa acelerar o metrô, nós queremos fazer 30 km de metrô, nós queremos trazer a Copa do Mundo aqui, até agora não conseguiram definir, nós estamos perdendo tempo, daqui a pouco São Paulo vai ficar que nem Tóquio, fora da Copa, isso é um erro, porque vai gerar muito turismo, muito investimento, vai gerar muita perspectiva para o turismo no futuro de São Paulo. Nós temos problemas sérios no pedágio, o abuso, nós temos que reduzir, mas o problema mais grave, do ponto de vista da perspectiva histórica de São Paulo, é a educação. E essa vai ser a nossa prioridade. A TV Cultura é um retrato do governo do PSDB. O diagnóstico, o Sayad, que não é uma pessoa, eu tenho uma relação pessoal e acho ele um intelectual bastante criativo, o diagnóstico dele é o seguinte: é ineficiente, cara, improdutiva, inchada. 16 anos depois, eles descobriram. A TV Cultura é mais um retrato da falta de competência, de atenção, de dedicação. A TV Cultura é uma televisão que já teve um Castelo Rá-Tim-Bum, premiado internacionalmente na educação infantil. Tem que fazer uma grande mudança na TV Cultura. Agora, gerou uma insegurança. Quando ele saiu dizendo que ia demitir 1.400, gerou uma turbulência fantástica. Chegou ao ponto que estavam fazendo a matéria com pedágio, caiu o diretor de jornalismo, Gabriel Prioli. Parece que não pode fazer a matéria sobre pedágio na emissora. Quer dizer, isso aí não pode acontecer. Ela não pode ser aparelho de um partido. Eu acredito que vai ter segundo turno. Eu comparo essa minha campanha com 2006. Nós estamos com mais partidos, com mais tempo de televisão, o programa é bem melhor. Quem viu ontem começa a acreditar no que eu estou falando, que agora mudou, porque enquanto tinha um silêncio da imprensa, a gente não tem como crescer. Agora vai começar o debate. E no debate nós temos argumentos. Temos um governo excelente, muito bem avaliado, que eu ajudei a construir, e temos muitos problemas em São Paulo, de um governo que faz o bem só para poucos. Nós queremos fazer melhor para todos. Então, acho que no debate nós vamos conseguir mostrar isso. Na rua, eu sinto uma receptividade muito grande, que é o que bate. A minha campanha para o Senado, pega as pesquisas, dá uma olhada. Nunca me colocaram na frente e até a última semana não tinha chance nenhuma, estava sempre em terceiro lugar. E a minha sensação que era que nem rabo de cavalo, só crescia no ibope para baixo. O negócio não revertia. No entanto, eu tive 10 milhões e meio de votos, fui o senador mais votado da história, nós ganhamos. Mesmo em 2006, que era um cenário muito difícil, nós tivemos 32% dos votos, a pesquisa também nunca registrada. Eu acho que com os dias que vão vir, e com a nossa militância, que é o grande patrimônio da nossa campanha, é a grande força da nossa campanha, nós somos um partido de chegada, nós vamos chegar muito forte nessa eleição, vamos para o segundo turno. No segundo turno, eu acho que 2 candidatos, fazer esse debate aqui com profundidade, nós vencemos a eleição. Direção do Grupo Estado agradece a participação do candidato Aloysio Mercadante, do Partido dos Trabalhadores.